Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que tem sido a situação e o atual estágio de lavouras da produção agrícola no estado, depois das chuvas e das enchentes registradas lá no Rio Grande do Sul. Para isso a gente recebe aqui o Claudinei Baldissera, ele é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Claudinei, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pela acolhida do Notícias Agrícolas, uma saudação a todos que nos acompanham. Claudinei, vamos dividir a nossa conversa aqui por temas para a gente entender direitinho os impactos nas diferentes culturas. Vamos começar pelo arroz, que pelo que a gente tem percebido foi uma das, se não a principal cultura afetada aí no estado, né? O estado do Rio Grande do Sul, como todos acompanham, né, passa por essa calamidade extrema, que atinge não só os assentamentos urbanos, as cidades, as áreas urbanas, mas em proporção de área, né, atinge fundamentalmente na proporção as áreas agrícolas e as áreas de cultivo agrícola, tanto nos sistemas de produção vegetal quanto nos sistemas de produção animal. E o Rio Grande do Sul, ele se encaminhava, então, até se instalar a calamidade, se encaminhava muito bem para a parte final da colheita da safra de verão, né, a safra de verão que ela é composta na sua importância e tamanho de área cultivada pela soja, pelo arroz, pelo milho e pelo feijão segunda safra. E especificamente a pergunta do arroz, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Instituto Rio Grandense do Arroz, que tem a competência e faz todo o trabalho com a atividade arrozeira, embora a Emater também acompanhe uma fração, principalmente de agricultores familiares, mas segundo dados do IRGA, então, 84, quase 85% dos 900 mil hectares cultivados no estado do Rio Grande do Sul já estavam colhidos no início da instalação da calamidade. Essa é uma informação bastante importante, porque o estado ele tem uma contribuição muito importante ao fornecimento do arroz que é consumido em todo o país. Então, 84% da lavoura de arroz estava colhida, né, dos 900 mil hectares. E aí, Claudinei, para a soja também a situação era mais ou menos similar, mas tinha algumas regiões com esses trabalhos mais atrasados, né? Perfeito. A soja, então, a área cultivada na safra 2023-24, ela é de 6,68 milhões de hectares. E 78% dessa área cultivada já estava colhida, mas existe uma fração importante que está por colher, né, 22%, e isso equivale a 1.460.000 hectares que estão por colher. Algumas regiões, como a região central e a zona sul, são as regiões com maior atraso na colheita, e essa fração que está por colher ainda não se tem dados seguros para informar, né, até porque o efeito das chuvas ele continua. No final de semana choveu bastante, e certamente muitas lavouras serão perdidas, muitas lavouras ainda estão debaixo da água, e são lavouras que elas estão situadas nas áreas mais baixas, essas que ainda grande fração estão por colher. E aí, Claudinei, além dessas perdas do campo, até algumas áreas que já tinham sido colhidas também podem ser afetadas com danos a armazéns, ao pessoal que estava armazenando esses grãos, né? Sim, se tem notícias, e ainda também não se pode precisar o tamanho da extensão nos danos, né, as estruturas armazenadoras, mas existem silos desde grande porte a pequeno porte, que também situados em áreas de passagem da água, da enchente, que foram afetados. Então, fração desses grãos que estão em estoque, de arroz ou de soja principalmente, é provável que se tenha perdas importantes, mas ainda é prematuro dizer o tamanho e a extensão de perdas, e acredito que não tenha nenhum impacto sobre o abastecimento alimentar de todo o país. E aí, Claudinei, para a gente encerrar esse olhar da safra de verão, milho e feijão, como é que foram os danos para essas áreas? Milho e feijão, o cultivo do milho, ele é um grão bastante importante para a proteína animal. Ele está com 86% da área de 812 mil hectares cultivados no estado, e ainda resta, então, essa fração por colher, que certamente ela terá avarias muito importantes também.
O feijão, segunda safra, é uma área menor que é cultivada, mas como é feijão, chamado feijão safrinha, né, essa era a parte da safra de verão que estava em maior atraso, que ainda resta 70% da área de feijão cultivada por colher, e com a sequência de dias, embora sejam situadas em áreas do estado do Rio Grande do Sul que não são dispostas que não estão afetadas pela enchente, mas com a sequência de dias de chuvas, né, certamente haverá também muita perda na qualidade do produto. E aí, Claudinei, se a gente olhar para frente, safra de inverno, a gente já pode apontar algum impacto dessa situação na safra de inverno, o produtor que vai deixar de plantar, que não vai nem ter como iniciar os seus trabalhos de plantio? É ainda prematuro fazer uma afirmativa concreta sobre a expectativa da safra de inverno, dos cereais de inverno, principalmente o trigo, né, que é a área de maior cultivo no Rio Grande do Sul. No ano de 2023, foram cultivados um pouco mais de 1.400.000 hectares de trigo. No ano de 2022, foi a maior safra também da história do Rio Grande do Sul em trigo, tanto na qualidade quanto nas oportunidades de comercialização, passando de 1.500.000 hectares. E agora a gente vive a situação da calamidade que atinge a boa parte dos municípios também que cultivam trigo, né, em processos erosivos, em processos de que é preciso esperar mais alguns dias para afirmar o quanto será possível cultivar as áreas de trigo. Mas certamente o Rio Grande do Sul vai cultivar uma boa área de trigo, só nas próximas semanas aí se consegue dimensionar de forma mais adequada o quanto da lavoura de trigo será cultivada, né, levando em consideração também que temos uma limitação de disponibilidade de sementes, de boas sementes, e isso não está associado à questão da calamidade, está associado à questão de conjuntura e cenário do cultivo do trigo no Brasil. E aí, Claudinei, além desses danos em lavouras, em áreas de plantação, a gente também tem a situação logística que também impede e dificulta todas essas ações do agricultor, né? Importante essa pergunta e essa provocação, porque a questão logística ela afeta desde as estradas vicinais, as estradas agrícolas, as estradas do interior que dão acesso às comunidades dos municípios afetados, às propriedades dos municípios afetados, até a infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul nas suas estradas estaduais e federais que são pavimentadas e são as grandes vias de escoamento. Então o estado está agindo muito rápido, inclusive com apoios de iniciativa privada, os municípios, a restabelecer os fluxos de transporte, tanto de saída da produção agrícola para que o alimento chegue de forma muito rápida aos consumidores, quanto para a entrada de mantimentos, de alimentos para as populações, mas também insumos que são necessários ao trato animal. E a Emater, como uma entidade que também presta serviços de natureza social rural, tem olhado nesse primeiro momento ao apoio dos comitês de gestão de crise do município e do estado, para cuidar das pessoas, para ajudar a olhar para as pessoas, as populações rurais atingidas, aos agricultores, dar o melhor acolhimento e que possam receber mantimentos e também possam escoar sua produção para que chegue alimento com segurança e soberania alimentar para as comunidades urbanas que tanto precisam. Esse ponto também é importante, né, Claudinei? Porque claro que a gente olha aqui muito para o lado da produção, das lavouras, de produtividade, dos grãos colhidos, mas também tem esse outro lado, né? Até aquele produtor, mesmo que ele tenha, de repente, a possibilidade do plantio, a logística restabelecida, toda essa situação, de repente, perda de pessoas conhecidas, esse afetamento das pessoas ali em volta, também pode trazer algum dano, alguma sequela nele e dificultar a sequência das atividades, né? Com certeza, precisamos olhar para as pessoas, é preciso, e o Estado está olhando com toda a força institucional, tanto dos municípios quanto do Estado, da própria União, mas também com um grande gesto de solidariedade de todas as pessoas gaúchas, residentes em território gaúcho, mas também a solidariedade que vem de outros estados ao alcance de tudo que é possível, tanto no cuidado com as pessoas quanto no cuidado com os animais. Por exemplo, nós temos caravanas de caminhões que estão se deslocando com mantimentos de todos os outros estados da federação para as pessoas atingidas, mas também uma fração importante de transporte que está sendo organizado
pela solidariedade dos agricultores de outros estados, a disponibilizar e a conduzir para o estado do Rio Grande do Sul a disponibilidade alimentar para o trato animal, especialmente os bovinos de leite, a bacia leiteira, que foi bastante afetada, e bovinos em confinamento e áreas que estão com dificuldade de acesso à alimentação ao trato bovino. Claudinei, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras, da agricultura do Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, nós agradecemos toda a solidariedade, tanto da imprensa, quanto de todas as pessoas que estão prestando solidariedade, especialmente as áreas agrícolas, que existem populações agrícolas, populações rurais, né, toda a solidariedade que está sendo prestada, que são fatores importantes, pessoas que, além de terem as suas propriedades, a sua infraestrutura, os seus sistemas de produção prejudicados de todas as formas, mas também produzem alimentos que chegam às cidades, que chegam aos consumidores urbanos e que são tanto preciosos para o sustento da vida. Então, nosso gesto de agradecimento a toda a solidariedade e a corrente de solidariedade que é prestada ao Estado do Rio Grande do Sul. Claudinei, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando os desdobramentos de toda essa situação aí no Estado. A gente espera que da próxima vez com um cenário mais positivo, menos caótico para o pessoal aí do Rio Grande do Sul. Um abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado, até a próxima. O Claudinei Baldisserra, ele que é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho os resultados, os impactos do agronegócio gaúcho diante dessas chuvas e das enchentes que vem atingindo o estado gaúcho. O Claudinei destacando que, neste momento, ainda é difícil mensurar tamanho de impactos, tamanho de perdas, já que muitas áreas ainda seguem bastante afetadas, seguem embaixo d'água, seguem também isoladas muitas dessas regiões, então ainda não é possível ter uma ideia muito certa do tamanho dessas perdas, mas de alguma forma já é possível conjecturar algumas situações. O Claudinei dividiu aqui para a gente entre culturas, então quando a gente olha para o arroz, 84% da área já tinha sido colhida, o restante estava nos campos e devem ter perdas grandes nessas áreas. O mesmo vale para a soja, que tinha 78% da área colhida antes do início dessa situação das chuvas, o restante ainda em campo. A gente tem visto, tem conversado com produtores, perdas bastante grandes nessas áreas que ainda estavam por colher. O impacto também do milho, 86% já tinha sido colhido, o restante também deve ser perdido. É o impacto maior para o feijão, que apesar de ter uma área menor neste momento de safra de verão no Rio Grande do Sul, ainda tinha 70% das lavouras em campo por serem colhidas e, portanto, mais afetadas. Mas o Claudinei também destacando que muitas dessas áreas que já tinham sido colhidas também vão ser afetadas, já que houve danos na infraestrutura de armazenagem do estado. De qualquer forma, o Claudinei apontando que não deve haver grandes impactos no abastecimento alimentar do país com esses produtos provenientes do Rio Grande do Sul, já que, como ele destacou, muito dessas áreas já tinham sido colhidas e aí esse abastecimento deve ser garantido. Olhando para frente, o Claudinei destacando uma situação complicada para a safra de inverno, cultura do trigo especialmente, mas ainda não é possível também ter uma ideia do impacto que toda essa situação vai trazer no plantio para essa segunda safra. Esse levantamento vai ser feito aos poucos com o passar dos dias, conforme as águas forem baixando e a situação for melhorando, vai dar para dar uma ideia melhor do tamanho desse prejuízo, o tamanho de redução de área plantada que deve ter nessa safra de inverno lá no estado, que no ano passado teve recorde de mais de 1,5 milhão de hectares cultivados com trigo. Expectativa para esse ano é de uma redução, ainda não se sabe do tamanho dessa redução justamente em função dessa situação de chuvas e de enchentes lá no estado. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.